Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do noso Pai de amor, onde os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, onde nós temos a certeza e a convicção de que somos filhos, somos amados e o Senhor tem para mim e para você um dia maravilhoso. Não é só simplesmente um bordão onde se repete toda vez a mesma coisa, não. Isso é a certeza de que o Senhor preparou esse dia. E se o Senhor preparou esse dia, ele não é bom, ele é maravilhoso, porque tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor faz vai muito além das nossas expectativas, da nossa capacidade mesmo de imaginar. Às vezes nós esperamos e sonhamos com algo como se fosse o ápice da nossa vida, como se fosse o momento auge. Se aquilo acontecer, aí vem o Senhor, faz diferente e melhor. Então, esse é o nosso Deus. Ainda que os seus planos para esse dia não pareçam ser planos tão bons, mas tenha certeza que os planos do Senhor são de um dia maravilhoso. Vamos orar? Vamos agradecer, vamos consagrar cada segundo desse dia para a glória do Senhor. Senhor Jesus, Deus de amor, Deus de bondade, misericórdia, fidelidade, o nosso Pai que cuida de nós, como um pai cuida do seu filho, bebezinho, com zelo, com amor, com cuidado, com paixão. É assim que nós nos sentimos, protegidos por esse amor, por essa proteção que somente o Senhor é capaz de nos dar. Então nós oramos e nós agradecemos, porque em Ti somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores em tudo que façamos. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que onde colocarmos as nossas mãos, prosperará. Onde colocarmos as plantas dos nossos pés, o Senhor nos dará por herança. Então, Senhor, onde colocarmos hoje as nossas mãos, Senhor, que nós vejamos a prosperidade, Senhor, sobre este lugar, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este negócio, sobre este trabalho, Senhor. Então, abençoa, Senhor, um dia cheio de bênção, céus abertos, Senhor. Revela a nós, Senhor, as riquezas ocultas, as riquezas escondidas. Pedimos a Ti, Espírito Santo, nos conecta com pessoas, nos conecta com empresas, nos conecta em situações para nos fazer avançar, nos fazer crescer em todas as áreas das nossas vidas. Peço a Ti, Senhor, direção, sabedoria, discernimento, revelação através da Tua palavra, Senhor, para a nossa vida, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, Espírito Santo. Fala conosco de uma forma individual, de uma forma especial, mas antes de tudo, Senhor, aquieta a nossa alma, aquieta a nossa mente, aquieta o nosso pensamento, as nossas emoções, faz com que estejamos como Eliseu, naquele finalzinho, Senhor, na brisa suave, no sussurro suave, para que nós possamos compreender e entender a Sua voz, Senhor. Que toda agitação, que toda inquietação, que todo pensamento acelerado, que toda ansiedade caia por terra. Em nome de Jesus, nós declaramos cessados e paralisados. Em nome de Jesus, nós declaramos pensamentos tranquilos. Nós declaramos uma mente calma, uma mente serena, através do nome de Jesus. Leva cativo, Senhor, nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Submetem ao Teu senhorio, Senhor, para que assim possamos ouvir a Tua doce voz. Peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que toda e qualquer levante do inferno que possa impedir esse vídeo de ser gravado, Senhor, essa palavra de chegar a cada casa, a cada coração, seja paralisados, caiam por terra em nome de Jesus. Eu aplico o sangue de Cristo sobre todo e qualquer impedimento e peço a Ti, Senhor, fala conosco, Deus, de uma forma individual, de uma forma especial. Faz com que o nosso coração esteja transbordando de alegria, pois sabemos que tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor faz é bom. E tudo que o Senhor nos dá vem junto, o complemento, vem junto
para todas as nossas necessidades, o Senhor já preparou a provisão, Senhor. Nada que o Senhor coloca nas nossas mãos, Senhor, vem sem a provisão. Então nós declaramos nesse dia, neste momento, toda a provisão vinda do céu, seja ela emocional, espiritual, financeira, familiar, sabedoria, Senhor. Acima de tudo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Tem misericórdia de nosso falar, de nosso agir. Derrama sobre nós o teu favor em todas as áreas em que nós somos fracos, Senhor. Nos capacita, nos orienta, Senhor. Nós entregamos a Ti a nossa fraqueza para que o Teu nome seja glorificado. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra, Senhor. Que de mim saiam palavras de vida e não palavras de morte, Senhor. Que todo eu, Jesus, caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Usa-me, Senhor, como instrumento. Fala comigo, Senhor, com cada um, Senhor, de uma forma especial e individual, Senhor. Enche o nosso coração com a Tua alegria. É o nosso pedido hoje para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que dia maravilhoso, proveitoso, cheio da graça, cheio do conhecimento. Que o Senhor nos traga clareza. Que não deixamos de tomar nenhuma decisão necessária para a nossa vida por falta de entendimento. Tudo aquilo que você precisa decidir, você não está conseguindo, sua mente está confusa, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me conduza, me direciona. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É o quê? Sobre a clareza que vem através do Espírito Santo. Somente através do Espírito Santo nós temos clareza e entendimento. Mas nós vamos falar em especial sobre a alegria de termos o Espírito Santo em nós. Afinal de contas, nós estamos falando essa semana sobre decida sorrir. Encha-se dessa alegria, é o nosso tema. Decida sorrir. Indiferente do que esteja acontecendo na sua vida. Clécia, você não sabe pelo que eu estou passando. Realmente, não faço ideia. Mas eu sei que existe um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus que do dia para a noite faz a sua história mudar de uma forma que nem você é capaz de imaginar. Lembra que nós já estudamos sobre Ruth? Ela amanheceu escrava, ela amanheceu viúva, ela amanheceu quase que uma mendiga e foi dormir dona da fazenda. O Senhor proveu para ela não só financeiramente, mas também emocionalmente, espiritualmente. O Senhor proveu tudo o que ela precisava em menos de um dia. Assim é na minha, na sua vida. E voltando aqui, né, que senão a gente entra em outro cenário, que nós já estudamos essa história maravilhosa, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 2 de Atos, que é a vinda mais que especial do nosso doce e amado Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos relata que eles estavam todos lá sentados e esperando conforme o Senhor Jesus tinha os orientados. Em determinado momento específico veio que o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo, a ponto dos judeus que ali visitavam e moravam em outros lugares e falavam outras línguas se espantarem, porque aqueles homens, Pedro e os demais, eles estavam falando em línguas estranhas ali. O que isso queria dizer, essas línguas estranhas? Línguas de outras nacionalidades, e todas as pessoas que estavam ali de outros lugares, de vários outros lugares, compreendiam perfeitamente a forma que eles falavam, como se eles tivessem estudado para falar naquelas línguas estrangeiras. E todos foram cheios do Espírito Santo. Foi tão grande aquele mover do Espírito Santo, foi tão gigantesco, foi tão estrondoso o dia de Pentecoste, que as pessoas ficaram encantadas, ficaram alegres, e outras com medos e outras sem entender. Tinham pessoas até que falavam que eles estavam bêbados. Até que Pedro se levanta e fala: não, nós não bebemos, afinal de contas não é nem ainda 9 horas da manhã, nós estamos bebendo, nós estamos cheios do Espírito. Veio como um vento impetuoso e alegrou tanto aquelas pessoas que estavam sendo cheias do Espírito Santo, que chamou a atenção de muitas e muitas pessoas. E nós vamos ler aqui um trecho especial que é muito maravilhoso e diz o seguinte:
Atos 2:25, a respeito dele disse: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que a minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria da tua presença. Aleluia! É isso que eu quero falar com você hoje. O Senhor, com todo esse cenário do enchimento do Espírito Santo, enriqueceu a vida dessas pessoas, está totalmente disponível para mim, para você, para sermos cheios do Espírito Santo e desfrutarmos dessa alegria que ele fala aqui. Tu me mostrarás o caminho. O Senhor nos mostra o caminho. Lembra que sempre que nós oramos, nós pedimos: Senhor, o Espírito Santo nos traz estratégia, direção, discernimento, nos mostra as suas verdades. Até mesmo na área financeira, qualquer oração, Senhor, nos mostra as riquezas escondidas. Senhor, nos mostra aquilo que os nossos concorrentes não conseguiram ver, as pessoas ao nosso redor não conseguem enxergar, mas eu sei que o Senhor vai me direcionar exatamente isso. Isso, eu estou falando da área financeira, mas o Senhor pode te dar estratégia em todas as áreas da sua vida, basta você reconhecer a sua fraqueza. E aqui ele ainda fala o seguinte: e me encherá com a tua alegria, com a alegria da tua presença. Nada é mais gratificante do que estarmos na presença do Senhor. Eu não sei você que está me ouvindo hoje, não sei qual é a sua situação, não sei qual é a dor da sua alma, qual é a dor do seu coração, mas eu sei que existe um remédio. Eu sei que não é só um remédio, eu sei que ele é a cura para a dor do seu coração e que vai te fazer sorrir, mas vai sorrir espontaneamente, com essa certeza, que se encherá com a alegria. O Senhor tem para minha e para sua vida um encher de alegria. Não é sentir uma alegria, não é um momento de alegria, é você ser cheio da alegria, mesmo que as circunstâncias ao seu redor sejam circunstâncias de morte, de desespero, de agonia, mas você vai olhar ao redor, você vai compreender que apesar do sofrimento, apesar da dor, existe um propósito. Clécia, mas o Senhor gosta de me fazer sofrer? De forma alguma. Mas também não se comove com a sua dor. Nossa, que maldade. Não é isso. Por exemplo, se você tiver que chorar, tiver que sofrer, mas você vai amadurecer, você vai avançar, o Senhor vai te impulsionar. Lembra que nós falamos de uma flecha? Antes dela ser lançada, ela é primeiro esticada para trás, para que assim ela ganhe impulso e avance o máximo possível ao seu objetivo, que é o seu alvo. Mas primeiro ela foi esticada para trás. Muitas vezes você pode estar passando por esse momento, assim como eu, de esticamento para ganhar impulso, para ganhar amplitude e velocidade. Mas primeiro o Senhor te estica, te posiciona, te leva a parecer que você está retroagindo, mas quando ele te solta, você avança firmemente ao alvo. E é isso que o Senhor tem para a nossa vida. Pode parecer que a sua vida está amarrada, está travada, está com dificuldade. Basta você virar para o Senhor e falar: Senhor, eu não compreendo. Já fiz muito essa oração. Senhor, eu não compreendo. E está doendo. Mas eu sei que existe um propósito em todo esse cenário, em toda essa dor, em toda essa aflição. Me mostra as verdades que estão ocultas e escondida no meio de tudo isso, para que assim, eu compreendendo, eu vou me alegrar. Quando nós temos a compreensão de que não é dor por dor, é dor com um propósito para o seu crescimento, automaticamente o seu coração se enche de alegria, porque logo nós sabemos que se eu estou passando por um momento de prova, um momento de esticar para trás, para que eu ganhe velocidade, para que eu ganhe precisão, para que eu ganhe força para seguir ao alvo, logo existe um alvo, e esse alvo é algo grandioso. O Senhor tem para todos nós algo muito grande que chama-se
propósito. O propósito de vida, meu e seu, está nas mãos do Senhor e está disponível para o nosso conhecimento, ainda que nós não compreendamos o caminho, mas o Senhor nos vai dando clareza ao caminharmos. Ao colocarmos o pé, Ele coloca o chão. Colocamos o pé, Ele coloca o chão. Colocamos o pé, Ele coloca o chão. E assim nós vamos compreendendo. O que isso tem a ver com Decida Sorrir? Quando você compreende que esse processo faz parte de um amadurecimento natural e espiritual e da sua alma, você compreende que não vale a pena ficar chorando. Não vale a pena ficar murmurando, não vale a pena ficar se lamentando. E você decide o quê? Senhor, me enche da tua presença, que eu serei transbordante em alegria. Então, quando nós passamos pelo processo de dificuldade, sorrindo com alegria, ele se torna menos pesado, ele se torna menos difícil, ele se torna menos doloroso, ele se torna menos angustiante. Quando nós passamos pelo processo da dor, pedindo ao Senhor sustento e a tua presença, quando nós não abrimos mão de forma alguma da presença do Senhor, os processos automaticamente vão ser menos dolorosos. E você não vai morrer. Porque Jesus falou, passemos para o outro lado. Ou seja, nós chegaremos. Existe aí uma certeza, uma convicção. Passemos, chegaremos para o outro lado. De que forma? Às vezes meio descabelado, às vezes com o olho tremendo, às vezes tomando um remedinho para dormir, mas passemos. Você não vai morar no deserto, você passa pelo deserto. Lembre-se que o deserto é a escola superior do Espírito Santo para nos capacitar a crescermos em estatura e grandeza diante do Senhor. Assim como disse Paulo, nós estamos crescendo, nós estamos avançando, nós estamos nos fortificando. Larguemos o alimento líquido, ou seja, a superficialidade, e vamos nos alimentar com alimento sólido, largando as coisas de criança, de menino que ficou para trás. Eu me posiciono hoje como homem, como uma mulher de Deus, que é o que o Senhor tem para minha e para sua vida. Desta forma, podemos avançar segundo o propósito e a vontade do Senhor. O quanto mais cheios do Espírito Santo, mais nos alegremos e nos tornamos. Nossa alegria é contentamento. Para muitos é loucura. E nos rotulam de várias coisas. Mas sabemos que a principal característica daquele que é cheio do Espírito Santo é, sem dúvida, a sua alegria de viver. Pois não depende das circunstâncias. O espírito alegre formoseia o rosto. Então, alegre-se. Você tem uma chama viva e poderosa dentro de você. Alegre-se em Cristo. E tudo ao seu redor mudará. É esse o apelo para esse dia. É esse o que eu tenho para você nessa manhã. Alegre-se. Alegre-se. Esteja contente em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque as situações ao seu redor, elas vão mudar, porque nós temos um Deus justo e fiel, e que acima de tudo, Ele é o nosso Pai, e Ele nos escolheu, e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, para esse dia, eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, a alegria transbordante, exuberante, extravagante do Espírito Santo, que todos vejam em você um rosto belo, mas porque o coração, a alegria do Espírito Santo transforma o seu rosto em beleza. E as pessoas todas dirão, você é diferente. Você tem algo diferente e você sabe exatamente o que é diferente. Eu sou cheio do Espírito Santo. É isso que eu declaro nesse dia para a sua vida. Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, do poder do Espírito Santo.